Meus queridos, e nesta palavra de Deus, quero lhes convidar para lermos agora na Epístola do Apóstolo Paulo, a segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, para lermos do versículo 1 até o versículo 8. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Assim nos diz a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra, expectantes e desejosos e também carentes de ouvirmos a voz do Senhor. Esta palavra, ó Deus, que acabamos de ler, não fará sentido nenhum, ó Deus, a nós, se o teu Espírito não derramar luz sobre nossas trevas e nos fizer entendê-la. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor assim o faça, derrame luz sobre nossas trevas, faz-nos entender a tua palavra, e não apenas entendê-la, mas também sermos capazes de vivê-la, de aplicá-la em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na fraqueza do nosso coração, do nosso discernimento, e dá-nos a bênção de vivermos segundo a tua palavra. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Hoje nós começamos mais um grupo de estudos dos irmãos que desejam tornar-se membros da igreja. E nós começamos esse estudo falando sobre a questão do novo nascimento, da nova vida, da conversão. Quando nós iniciamos a carreira cristã, a vida cristã, alguns aqui de vocês certamente têm isso muito claro na vida de vocês, alguns vieram de uma realidade sem Cristo, talvez vivendo, quem sabe, na idolatria, ou mesmo, quem sabe, vivendo em outros lugares onde você tem a nítida certeza de que era um tempo longe de Deus. E um dia Deus os alcançou, derramando sobre vocês a luz de Cristo, fazendo-lhes entender do Evangelho. Talvez a realidade também tenha sido outra, quem sabe você foi membro de uma igreja durante muitos anos, quem sabe até criado no Evangelho, e você passou um tempo longe também de Cristo. Uma vez você abandonou a Cristo e passou muito tempo longe de Deus e fazendo as coisas segundo o curso do seu próprio coração, e aí um dia você retorna novamente à casa de Deus arrependido e tenta buscar uma nova vida. Seja como for, seja qual for a nossa história, uma pergunta precisa ser feita ao nosso coração. Uma vez que eu sou crente, qual é o meu papel nesse mundo? Uma vez que eu sou crente, qual é o meu papel nesse mundo? O que o crente tem que fazer nesse mundo? Para muitos, a resposta dessa pergunta está no que nós estamos fazendo aqui agora. Para muitos, a resposta a essa pergunta está: bom, eu agora, a partir do momento em que eu sou crente, basta que eu cumpra os meus
as minhas obrigações litúrgicas, e eu vá a alguma igreja, e ali eu congregue e fique ali, passe o resto da minha vida ali, congregando com irmãos, vivendo ali, e fazendo as coisas que a igreja onde eu estou inserido agora determina. E aí eu vou aos cultos, às reuniões, faço minhas orações em casa, e assim a vida vai indo. Mas a pergunta que eu quero provocar no seu coração nessa noite, através desta exposição na carta do apóstolo Paulo, é: será que é só isso que nos resta fazer enquanto crentes? Será que Deus te chamou apenas para que você fosse membro de uma igreja, de uma denominação, e que ali você cumprisse todos os ritos daquela denominação? Será que Deus te chamou apenas para que você vivesse esta vida comunzona do Evangelho, não é? Aprendendo cada dia jargões novos, ditados novos, coisas novas? Será que Deus te chamou apenas para ficar ouvindo milhares e milhares de pregação, quem sabe até de pregações, quem sabe até em casa, nos seus vídeos, nas suas redes sociais, publicando? Será que a vida cristã se resume a estas coisas? De fato, irmãos, esta é uma pergunta que pode nos inquietar, porque o que eu quero falar nessa noite, mais uma vez, tratar de um tema que eu diria que eu vou um pouco aqui, talvez, dentro de uma percepção meramente humana, chover no molhado. Falar de uma coisa que você sempre ouviu a vida inteira. Falar de algo que você que nasceu no Evangelho, conhece desde pequeno. Falar de algo até que você já participou ou até intentou fazer. Nós vamos falar nessa noite da essência da vida cristã, daquilo que dá sentido à igreja e aquilo que dá sentido à vida cristã, aquilo que torna o cristão cristão. Aquilo que faz de você realmente um filho de Deus, aquilo que mostra ao mundo que você é um filho de Deus. O que é isso? Meus irmãos, vamos falar sobre evangelização. Evangelização. Evangelização, sim, é a essência da vida cristã, é aquilo que dá sentido à igreja. A evangelização, meus irmãos, é um dos mandamentos mais claros e significativos que recebemos do Senhor Jesus, conforme ele instrui lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, naqueles versículos tão bem conhecidos, sabemos de cor e salteado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas, por mais que seja um tema absolutamente conhecido de todos nós, apesar de ser uma prática da igreja desde sempre, mas nem por isso se torna uma tarefa fácil. Nem por isso se torna uma tarefa fácil. Não estava fácil para a igreja de Cristo no tempo de Paulo, e não está fácil também para a igreja em nosso tempo. É um contexto, pregar o evangelho num contexto perturbador, como nesse contexto que o apóstolo Paulo insta a Timóteo a pregar o evangelho, é algo verdadeiramente difícil. Os crentes, muitas vezes, e quantas vezes, muitos crentes são cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quantas vezes estão envergonhados por serem crentes, quantas vezes são tímidos, amedrontados, e que se apavoram só com a ideia de ter que pregar o Evangelho. Quantas vezes você foi chamado a pregar o Evangelho e você tremeu nas bases, e você disse: isso não é para mim, isso eu não consigo fazer, isso não, Senhor, isso não. Então, meus irmãos, como pregar o Evangelho? Mas também precisamos responder uma outra pergunta: por que pregar o Evangelho? O Evangelho, e especialmente de tempos em tempos, e nós estamos vivendo um tempo desse, o Evangelho incomoda. E como falar de alguma coisa que incomoda as pessoas? Ninguém quer ser incomodado, ninguém quer incomodar.
temos medo de incomodar as pessoas. Então, nós preferimos muitas vezes não fazê-lo porque é uma questão que incomoda. E outra coisa também, muitos podem pensar, pregar o Evangelho não é uma atribuição de todo crente. Pregar o Evangelho é uma atribuição para algumas pessoas. Afinal de contas, nós contratamos um pastor, nós contratamos evangelistas, nós temos pessoas designadas para fazer isso. Nós outros cristãos não precisamos disso. É como se você pegasse esse texto aqui do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, do capítulo 4 até o versículo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, e dizer assim, olha, Paulo está falando aqui apenas para pastores. É como se você departamentalizasse a Bíblia e pudesse dizer assim, essa parte aqui não é para todo crente. Essa parte aqui é só para pastores. Então, que o pastor leia e que ele cumpra aquilo que está posto aí. E eu não tenho essa obrigação. Sobre mim não pesa essa obrigação, conquanto Paulo tem usado essa expressão, Paulo que usou. E ele era um pastor. Então, logo, o Evangelho é para pastores, o Evangelho é para evangelistas, é para missionários. Então, não é para mim. Muitas vezes nós não pensamos bem assim articuladamente, mas sentimos isso e nos comportamos como se assim fosse. Mas, meus irmãos, é muito natural sentir-se intimidado, inseguro sobre o fato de evangelizar. Mas é importante lembrar que nós não estamos sozinhos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos assegurados que recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes. Então, nós não estamos sozinhos, o próprio Deus nos capacita para esta tarefa. Aqui, em 2 Timóteo capítulo 4, somos encorajados a pregar a palavra em todas as circunstâncias, com paciência e ensino. Eu quero mostrar para vocês nessa noite que pregar o Evangelho não é uma tarefa apenas dos pastores, evangelistas e missionários, que pregar o Evangelho não é uma opção, mas é o resultado da salvação operada em nós. E eu quero concluir nessa noite lembrando da excelência da pregação do Evangelho, a sua importância para nós e para a igreja e também para o mundo. Dessa maneira, eu proponho aos irmãos, neste sermão, responder à pergunta: em relação ao Evangelho, o que devemos fazer? Por que devemos fazer? E como devemos nos portar? Repito, em relação ao Evangelho, o que devemos fazer? Por que devemos fazer? E como devemos nos portar? Então, já imediatamente, vamos buscar responder essas três perguntas. E a primeira delas é, em relação ao Evangelho, o que devemos fazer? Peço que você deixe sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler agora do versículo 1, ou reler o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 e 2 dizem: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Talvez, meus queridos irmãos, não haja um motivo mais urgente para a pregação do Evangelho do que a certeza de que estamos sob um juramento para fazê-lo. Então, quando você creu em Cristo e você professou a sua fé, uma das coisas que você fez foi estar sob juramento de que a palavra de Deus ouvida no seu coração não ficaria apenas com você. E você, de alguma forma, faria com que outras pessoas também soubessem disso. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que a pregação do Evangelho não é uma opção, mas é um dever de todos nós. Paulo aqui, no nosso texto, evoca em tom solene para mostrar a Timóteo que as exortações proferidas a partir de agora
não eram palavras jogadas ao vento. Ele diz: conjuro-te, coloco-te sob juramento. Coloco-te sob juramento. Mas não é só isso. Paulo faz Timóteo entender que não poderia existir dúvidas no coração dele quanto ao obedecer essas palavras que estão aqui. Por isso, coloca Timóteo sob esse juramento para cumprir essa incumbência. E para traduzir a gravidade, a importância da exortação, Paulo lembra ao jovem Timóteo que estava agora na presença de Deus e de Cristo. E quem é esse Deus e Cristo? É aquele que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Estavam diante daquele de quem o escritor aos Hebreus fala que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Ou como escreve Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 5 e 6, os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, Paulo lembra a Timóteo que ele está sob o juramento diante do Deus vivo. Diante do Deus vivo. E, meus irmãos, esse Deus, o qual o apóstolo Paulo conjura presença ali diante de Timóteo, ou para Timóteo, é o mesmo Deus a quem eu e você também temos que prestar contas. Nós estamos sob juramento de serviço a esse Deus. Se nós não somos cristãos para sermos úteis a Deus, nós não valemos de nada. Nós já somos menos que pó, segundo a palavra de Deus. Nós não temos nada em nós mesmos para apresentarmos a Deus, mas se nós não formos vasos úteis, vasos para a honra, usando as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, se nós não formos estes vasos úteis, para que servimos nós? Para que fomos chamados? Se eu não sou útil a Deus, para que eu sirvo? Então, é diante desse Deus vivo que o apóstolo Paulo, então, traz essa gravidade, essa seriedade aos ouvidos de Timóteo. Portanto, não cumprir a missão seria temerário para Timóteo. Na edição viva das Escrituras, ou na versão viva das Escrituras, este versículo, versículo 2, está escrito assim: pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Paulo deixa claro que não havia tempo a perder, não poderia depender de circunstâncias, quem sabe, favoráveis para pregar o Evangelho, mesmo que seja em ambiente hostil e desfavorável, ele tinha que pregar o Evangelho. Uma das coisas que nós fazemos em relação à pregação do Evangelho é pensarmos, olha, não é o ambiente certo para eu fazer. Não é o momento. Essa circunstância aqui, as pessoas não estão ouvindo. Eu já vi gente falando assim, olha, não podemos jogar pérolas aos porcos, usando essa expressão para dizer, olha, eu não posso pregar o Evangelho para quem não quer ouvir. Isto vai contra exatamente a exortação do apóstolo Paulo aqui a Timóteo. Ele diz, olha, prega não apenas em tempo, mas também fora de tempo. Você não tem que fazer as coisas porque você tem um ambiente favorável. Hoje nós escolhemos o tempo, as circunstâncias, o local. Geralmente,
achamos que devemos pregar o Evangelho em ambientes controlados, sob a certeza de que todos ouvirão caladinhos a pregação, como está sendo hoje. É fácil pregar o Evangelho numa situação assim. Aí colocamos aqueles diáconos fortões para poder controlar ali o auditório, não deixar as crianças incomodarem, não deixar aquele que está bêbado entrar. Certa vez, nós estávamos em Ilhéus, éramos presbítero lá em Ilhéus, e em Ilhéus é muito comum no momento do culto, e especialmente em determinadas épocas do ano, principalmente nos tempos de férias, e ali em janeiro e tal, e entrar todo tipo de pessoa na igreja. E também é comum, muitas vezes, as pessoas, porque a igreja de Ilhéus fica no centro da cidade, mas ela é um caminho para uma comunidade mais acima, então as pessoas vêm da praia e passam na porta da igreja para irem para suas casas. E certa vez, nós, então, tivemos... Tem um rapaz querendo entrar aí, gente. Nós tivemos... É para entrar, não é para segurar exatamente o que eu estou falando. Então, um rapaz entrou na igreja e ele estava apenas de bermuda e sem camisa. Então, os nossos queridos e zelosos diáconos fez aquele bloco, né, e disse: não, meu querido, você não pode entrar, porque, olha só, olha como você está trajado, olha como você está vestido. Né? E aí, com isso, os diáconos, então, proibiram, estou falando, e a ilustração está acontecendo. E aí o diácono chegou e disse: você não pode entrar. E o rapaz, então não posso. Quando eu vi aquela cena, eu fui até ele e disse assim: não, deixe ele entrar. Quem não pode vir de camisa ou sem camisa e só de short sou eu e você. Mas ele pode. Ele está aqui porque ele deve estar aqui. E aí ele entrou e sentou-se, e eu sentei do lado daquele rapaz, e ele, bem alcoolizado, ele tentava se manifestar, e eu ficava ali: olha, ouça a palavra de Deus, Deus está falando com você. E ali ficava dando aquela assessoria a ele ali. Eu não sei se esse rapaz um dia converteu-se, mas o fato é que ele ouviu, se é que ouviu, a palavra de Deus, mas ele estava ali onde a palavra de Deus estava sendo pregada. Um outro caso foi um caso de um moço que chegou completamente bêbado na igreja, e nós conversamos com ele, falamos com ele, e ele, depois de uns anos, tornou-se diácono da igreja. Então, olhe para o seu diácono, talvez ele já tenha sido um bêbado. Mas o fato é que o que ocorre é que a palavra de Deus deve ser pregada, e às vezes nós queremos controlar o ambiente e escolher as pessoas que vão ouvir. Você pode, você não pode. E não é esse o direcionamento que recebemos da palavra de Deus. Não gostamos que nada e ninguém atrapalhe quando nós pregamos o Evangelho, não admitimos que alguém haja com desrespeito, sob pena até, muitas vezes, de não falarmos mais: olha, eu não venho mais aqui, eu nunca mais vou voltar aqui, porque as pessoas aqui são mal educadas, porque as pessoas aqui não ouvem a palavra de Deus. Paulo, ao contrário desse pensamento, estimula e exorta Timóteo a, quando necessário, incluir a correção de erros, a repreensão dos pecados e a exortação aos fiéis, sempre com paciência e sempre biblicamente orientado. Ele diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, corrija, repreenda o seu povo quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem, esteja o tempo todo alimentando-os pacientemente com a palavra, diz Paulo a Timóteo. Se um cristão, meus irmãos, não prega o Evangelho ou não contribui de alguma forma para que ele seja anunciado, a evangelização não sofrerá nenhum prejuízo, porque o Evangelho será de fato pregado a todo mundo, à parte da vontade de quem quer que seja. O Evangelho vai ser pregado, então não adianta eu dar desculpas para não pregar o Evangelho, para não falar de Cristo, porque ele será pregado. Quantas vezes você, crente, tem um amigo, tem um colega, tem um parente, que você nunca teve coragem de falar o Evangelho para ele, que você nunca encontrou oportunidade, nunca percebeu as oportunidades.
E quantas vezes esse amigo, esse colega, esse parente ouviu o evangelho pela boca de outra pessoa, outro que teve o que você não teve, que teve a coragem, que teve a disposição, que teve o discernimento, que teve a compreensão e falou a Cristo. O apóstolo Paulo diria: e digo isto para vergonha vossa. Então, meus irmãos, é necessário entendermos que todo aquele que precisa ouvir o evangelho ouvirá. Resta saber se eu sou ou se serei eu o instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Deus, ou dessa forma, se alguém não anuncia a mensagem em seu lugar, Deus levantará outra pessoa. Entretanto, aquele crente deverá sofrer, o crente que se nega a fazer, deverá sofrer o dano da sua negligência, da sua esterilidade cristã. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 24 a 30, proferida por Jesus, é significativa nesse sentido e ilustra bem o que eu acabo de dizer. O texto diz lá, Mateus 25, 24 a 30, chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e juntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não... Sabias que eu ceifo onde não semeei, e onde... Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A esterilidade na vida cristã é um perigo, e pode representar um perigo muito grande para a nossa vida. Não ser útil ao Senhor não é uma boa atitude cristã. Nós precisamos dizer: Senhor, eu sou vaso, o Senhor é oleiro, faz de mim, Senhor Deus, faz de mim instrumento nas mãos do Redentor. Mas, queridos, a segunda pergunta é, em relação ao Evangelho, por que devemos pregá-lo? Versículos 2, versículo 3 e versículo 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Em relação ao dever de pregar o Evangelho, precisamos nos lembrar, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, de que nós não pregamos Evangelho para crentes. O Evangelho deve ser pregado para ímpios. Não pregamos o Evangelho para alguém que ame sinceramente o Senhor, mas para aquele que nem mesmo o conhece verdadeiramente. O Evangelho deve ser pregado justamente porque há pessoas que não o conhecem, ou mesmo que não o aceitam. Porém, já que, como acabamos de ver, que a pregação do Evangelho inclui correção, repreensão, exortação, precisamos também observar o contexto da apostasia, e é isso que o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo. Por isso, este mesmo Paulo também escreve em Tito, capítulo 1, versículos 10 a 14, Tito 1, 10 a 14, que diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, ou tagarelas, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância.
Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Assim sendo, podemos dizer que devemos pregar o evangelho por quê? Primeiro, meus irmãos, porque sempre haverá um ímpio a quem está posto que rejeitará o evangelho. Haverá sempre pessoas que rejeitarão o evangelho, mas até para que eles rejeitem o evangelho, eles precisam ouvi-lo. Porque eles não podem rejeitar aquilo que não ouvem, aquilo que não conhecem. O evangelho está posto também como juiz, e ele é pregado para que aqueles que o rejeitem conscientemente, sabendo o que estão rejeitando, o que estão fazendo. Então, nós precisamos pregar o evangelho, porque sempre haverá ímpios a quem está posto que rejeitará o evangelho. Mas uma outra coisa, devemos pregar o evangelho porque sempre haverá um apóstata que precisa ouvir o evangelho para sua própria condenação. Sempre haverá alguém que já rejeitou o evangelho, que abandonou o evangelho e que precisa continuar ouvindo do evangelho para que o seu pecado cada vez mais fique evidente no seu próprio coração. O apóstata, aquele que abandonou a Cristo, deverá continuar ouvindo a voz do evangelho. Devemos pregar o evangelho porque sempre haverá muitos que abandonaram o verdadeiro evangelho e passaram a seguir mitos e fábulas e que precisam voltar à palavra. Aqueles que abandonaram o verdadeiro evangelho, como está lá escrito em Gálatas, e trocaram o evangelho por outro, esses precisam ouvir o evangelho para que, uma vez ele ouvindo a verdadeira palavra de Deus, eles sejam capazes de sair das trevas e voltarem à luz do verdadeiro evangelho. São servos de Deus que estão sendo enganados e enganando-se. E eles precisam da luz do verdadeiro evangelho. Por isso nós precisamos pregar, devemos pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho porque sempre haverá, portanto, um desviado que precisa ouvi-lo outra vez para que seja lembrado ou levado ao arrependimento e volte ao primeiro amor. E volte ao primeiro amor. Pessoas que se esfriaram na fé, que estão, quem sabe, agora mesmo, nas suas casas, ou nas suas atividades corriqueiras, ou fazendo qualquer outra coisa que não buscando a palavra de Deus. Ele precisa ouvir o evangelho para que, pelo poder do Espírito, ele seja conduzido de volta ao primeiro amor. Sempre, irmãos, haverá um eleito a quem ainda não lhe resplandeceu a luz do evangelho, por isso precisamos pregar o evangelho. Sempre haverá alguém a quem Deus está chamando, e Deus usa o pregador do evangelho, que pode ser você, para que aquele eleito de Deus conheça a verdadeira luz de Cristo e se renda a Ele completamente e busque a Ele verdadeiramente e seja um servo de Deus. E essa pessoa pode estar perto de você, pode fazer parte dos seus relacionamentos, pode estar incluído nas suas redes sociais, aquelas redes sociais que você usa para tantas banalidades, mas não tem coragem de pregar o evangelho nelas, não tem coragem de falar de Cristo nela, fala de tantas coisas úteis e inúteis, mas não tem coragem de falar de algo tão essencial, que é o evangelho de Cristo. Essa pessoa pode estar na sua família, um eleito de Deus que está ali esperando ouvir a voz de Cristo, e você, como portador da voz de Cristo, dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, você não tem coragem de fazê-lo. Devemos pregar o evangelho, porque sempre haverá um eleito a quem ainda não lhe resplandeceu a luz do evangelho.
Você precisa de mais razões do que essas para entender a urgência e a necessidade de pregar o Evangelho? Olhe para o seu contexto de vida, olhe para a sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, sua rua, suas redes sociais. Será que você pode dizer que é um pregador do Evangelho nesses lugares? Devemos ser vigilantes, dedicados na pregação, porque vivemos em tempo onde a verdade é frequentemente rejeitada. Nossa missão é crucial para manter a integridade do Evangelho. É, em suma, porque é justamente porque o mundo não quer ouvir o Evangelho que você tem que pregar. Quando alguém acredita que não precisa de Deus, é justamente quando ele mais precisa. Se alguém diz, eu não quero ouvir falar sobre Deus, ali você tem a certeza de que essa é uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. E uma outra coisa, é importante você lembrar que Evangelho é palavra de Deus. É Deus falando. Portanto, você não está no seu poder converter ninguém. Eu ouvi um trecho de uma pregação, eu acho que foi do pastor Marco Graconato. É isso? O nome dele é isso mesmo? Marco Graconato. E ele falou uma coisa interessante, e eu gostei muito do que eu ouvi, uma frase interessante. Ele disse, Deus não me deu corações, Deus me deu ouvidos para pregar o Evangelho. Ele disse, Deus não me deu seus corações, Deus me deu seus ouvidos. E o que eu posso fazer é levar o Evangelho até os seus ouvidos. O coração pertence a Deus. E se Ele vai transformar, é Ele quem vai decidir. Mas aquilo que eu tenho que fazer é levar o Evangelho até o ouvido das pessoas. Levar para que elas ouçam, quer deixem de ouvir. Tem que ser anunciado o Evangelho. E esse é o nosso dever. O Evangelho deve ser pregado, mesmo que tenhamos a perspectiva de Jonas, que acreditava que ninguém em Nínive merecia a salvação, das quais Deus teve compaixão, pois elas sequer sabiam, como diz lá em Jonas capítulo 4, versículo 11, elas sequer sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mesmo que a gente ache que as pessoas não mereçam, e elas não merecem mesmo, assim como nós também não merecemos. Mas mesmo que a gente ache que elas não merecem, que elas não se converterão, que elas não acreditarão, que elas não darão ouvidos, mesmo assim, nós devemos pregar o Evangelho. Poderíamos citar também Noé, ali pregando aquela multidão, aquelas pessoas, olha, Deus está mandando juízo, e Ele vai descer juízo sobre vocês, e as pessoas não quiseram ouvir. Quem sabe João Batista pregando em um deserto para pessoas. No nosso texto, Paulo descreve um povo que nem mesmo suporta ouvir pregar o Evangelho. Jesus nos disse que somos enviados para o meio de lobos, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Mateus 10, 16, onde ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Além de detestarem o Evangelho, o povo tem seus próprios mestres, diz Paulo, e para eles, eles desejam que esses mestres os conduzam de acordo com os desejos dos seus corações. Eles vão dizer para você, olha, eu não quero te ouvir porque eu já estou seguindo este e aquele mestre. Eu já tenho outro mestre, eu tenho outro Senhor. É aquilo que podemos chamar de a síndrome do evangelho pervertido, como está lá, aqui, Gálatas, como citei, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, quando o apóstolo Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Quantos que passam? No capítulo 3, versículos 1 a 5, aqui de 2 Timóteo, Paulo descreve o estado da humanidade que deverá ouvir o Evangelho.
e ele fala aí no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Por tudo isso, nós podemos afirmar que pregar o Evangelho vai além apenas de subir num púlpito e discursar sobre o Evangelho, conquanto seja fundamental a exposição da palavra. É pregar a palavra, no entanto, acompanhado de outras ações, que juntas demonstram qual deveria ser a tarefa de Timóteo e, por conseguinte, a nossa também. Prega a palavra. E ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra, proclame a palavra, quer seja oportuno, quer não. E essa expressão, quer seja oportuno, ele quer dizer, insta, quer dizer, esteja pronto, fique a postos. Nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho. E como é que nós nos aprontamos para pregar o Evangelho? Conhecendo a palavra de Deus. O crente que se distancia da palavra de Deus não se torna capaz de comunicá-la. Para que eu possa verdadeiramente falar de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quantas pessoas que são analfabetas nas Escrituras, em relação às Escrituras, não conhecem nada. Ouve, mas não aprende. Não perscruta, não investiga, não estuda, não vai profundo, não dá ouvidos. E depois diz, eu evangelizo. Por quê? Porque eu entrego um folheto. Eu boto debaixo da porta, eu boto no correio e saio correndo. Mas eu aperto a campainha antes, que é para a pessoa poder pegar, mas eu saio correndo. Quem prega a palavra é quem conhece a palavra. Crente que não se preocupa em crescer no conhecimento da palavra de Deus, ele também não se habilita para ser um pregador da palavra de Deus. Corrige, reprove, convença. O pecado deve pesar na consciência do pecador. Quantas vezes a gente, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente tem medo de exortar uma pessoa, não é? Uma pessoa está no erro, uma pessoa está vivendo em erro, mas você diz, eu não vou me envolver. Cada um responde diante de Deus. Cada um vai responder por si mesmo. Eu mesmo não vou falar nada. O apóstolo Paulo vai na contramão desse pensamento e diz, corrige, diga que está errado, segundo a palavra de Deus. Diga que aquilo ali não agrada ao Senhor. Diga que aquela prática é pecaminosa. Diga às pessoas a verdade de Deus. Elas não aceitarão. Elas se incomodarão. Elas ficarão chateadas com você. Elas não vão mais querer andar na sua companhia. Mas elas terão ouvido a verdade de Deus. Faz isso. Corrige, repreenda, exorta. Mas faz isso com toda paciência, com toda longanimidade. Não é que você vai criar atritos, mas é que você vai construir a edificação do outro. Você vai devagar, e isso tem que ser baseado na palavra de Deus. Por isso, longanimidade e doutrina, biblicamente orientado. Não fale as suas verdades, mas a verdade de Deus para aquela pessoa, segundo as Escrituras. Então, por mais dura que seja a tarefa, devemos sim ir ao campo hostil, a fim de proclamar a palavra a quem não deseja ouvi-la, e devemos estar dispostos até mesmo morrermos, a fim de que os insubordinados se arrependam.
A terceira e última pergunta que gostaríamos de responder com esse texto nessa noite é: em relação à pregação do Evangelho, como devemos nos portar? Como devemos nos portar? Versículos 5 a 8. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, versículo 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós já compreendemos, então, que pregar o Evangelho não é uma mera opção, mas um dever cristão. Mas, imediatamente após descrever o comportamento apóstata dos tempos difíceis, Paulo volta-se mais uma vez para Timóteo e exorta ele: tu, porém, no entanto, você, Timóteo, o mundo está deste jeito, mas quanto a você, sabemos que essa conjunção adversativa, porém, significa um contraste. Então, por diversas vezes, Paulo faz uso desse contraste para mostrar a Timóteo que ele não deve seguir o curso do comportamento dos ímpios. Não o imite, não faça como eles, aplicando lá o ensino do Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se faça como eles, não haja como eles. Os contrastes citados por Paulo nos dão a forma ou a maneira como devemos nos portar na tarefa da pregação do Evangelho. Essas orientações descrevem 4 necessidades de todo crente diante do mundo. Nós vivemos num mundo, e você já observou, que muitas vezes na nossa vida nós recebemos uma espécie de pressão, nós somos pressionados a nos conformar com o grupo social em que nós nos relacionamos. Se você é um crente na escola, numa escola normal, secular, os seus colegas vão te pressionar a ser tais quais eles são, especialmente aqueles que não são cristãos. Eles vão censurar o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, a sua forma de pensar. Se você falar de pecado, você será ridicularizado, será hostilizado. Se você falar de Deus, de igual forma. Se você falar de evangelho, de igual forma. Então, o mundo vai pressionar você para ser igual a ele. E Paulo está dizendo, quanto a você, você não pode ser igual a ele. Você não pode se equiparar ao mundo. Para que você pregue o evangelho, você tem que permanecer firme na posição de cristão. Porque se você se equiparar ao mundo, você fará igual a eles, estará se nivelando com eles e fará aquilo que o apóstolo Paulo condena lá na carta aos Efésios, dizendo assim: vocês estão dormindo dentre os mortos, no meio de mortos. E aí por isso ele vai dizer: desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. Então, comparar-se ao mundo, um cristão comparar-se ao mundo é o mesmo que está dormindo no meio de cadáveres. Então, ele diz, tu, porém, não faça isso. Aí ele descreve essas 4 necessidades do crente diante do mundo. Ele diz, ser sóbrio em todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Timóteo precisava manter a vigilância. Sobriedade, vigilância. E essa vigilância contrasta com toda a ansiedade descrita no versículo 3 e também no capítulo 3. Não se deixe influenciar, não se volte para os mitos, mantenha-se alerta. Não se volte para as fábulas, não se volte para aquilo que não vem de Deus, não faça igual a eles, mantenha a vigilância. É fácil perder a vigilância. Em contextos como esse aqui, no ambiente de uma igreja, num culto de domingo à noite, é fácil mantermos uma postura, pensamentos e até palavras cristãs. Mas uma coisa é estar aqui, outra coisa é sairmos daqui e sermos inseridos num contexto hostil a Deus. E ele diz, quando você estiver lá, mantenha a vigilância. Continue sendo lá fora aquilo que você está sendo aqui dentro.
Continue na mesma postura mental no seu coração, lá fora, da mesma forma que você está fazendo aqui dentro. De outra sorte, nós seremos mentirosos diante de Deus. Porque João, em 1 João, diz que não adianta dizermos que nós amamos a Deus se nós não guardamos os seus mandamentos. Então, é necessário manter a vigilância. Mas ele também diz para Timóteo, suporta as aflições. Ele diz, seja resiliente. No capítulo 3, versículos 11 e 13, Paulo relata as perseguições que ele sofrera e adverte a Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ele diz, olha, mantenha a resiliência, suporte as aflições. Ah, Senhor, eu não estou aqui para sofrer, como diria Santa de Sá. Eu não estou aqui para sofrer, Senhor. Ou, como está lá na fachada daquela igreja famosa, pare de sofrer. Você não vai parar de sofrer. Você vai sofrer. O que a palavra de Deus não está dizendo, você vai parar de sofrer quando for cristão. Ela está dizendo, suporte quando a aflição vier. Suporte quando o sofrimento vier. É isso que o crente tem que pensar. Não é, Deus, para que sofrer? Por que sofrer? Eu sou filho do rei. Eu não devia estar sofrendo. Vai sofrer. E quantas vezes Deus quiser que você sofra, que eu sofra, Ele vai fazer sofrer. Ele vai permitir o sofrimento. Mas Ele diz, suporta isso. Seja resiliente diante do mundo. Mas aí o apóstolo diz assim, faze o trabalho de um evangelista. Ele está dizendo, tenha uma visão missionária, expectativa, perspectiva segundo Deus. Em contraste com aqueles que não suportam a pura doutrina do evangelho, que buscam mestres que lhe ensinam o evangelho mais ameno e pervertido, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, faz trabalho de um evangelista. Tenha uma visão do reino de Deus. Entenda que pregar o evangelho é a melhor coisa que um ser humano pode fazer nessa terra. Nós temos tantas coisas bacanas para fazer, não é? Temos tantas realizações, tantos planos, tantas coisas bacanas, mas nenhuma das coisas que nós queremos ou faremos nessa vida será tão importante do que falar a palavra de Deus a um mundo perdido. Porque, no final das contas, só isso importa. Só isso importa. O que é a nossa vida? Tiago diz, somos como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Quantos anos você tem? Talvez você seja novinho como eu, mas talvez você seja mais velho. Quantos anos você tem? O que você realizou na sua vida? E o que você realizou na sua vida que tem valor eterno? Quanto da sua vida foi investida para proclamar Cristo? Quantas pessoas ouviram de Cristo verdadeiramente através de sua vida? Quanta utilidade você teve para Deus nos anos de vida que Deus já te deu? O que você vai fazer no resto da sua vida? Não sabemos quantos anos, quanto tempo nós temos de vida mais. Mas o que importa é que seja 1 minuto, ou seja 20, 30, 40, 50, 100 anos. Seja como for, devemos ser úteis e termos visão de reino para proclamar o Evangelho. Mas ele fala ainda, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele diz, seja eficiente. Seja eficiente, Timóteo. Paulo fala dos impostores que abandonam a fé no momento que são provados. Timóteo, porém, deveria permanecer naquilo que aprendeu desde a infância, como está lá no capítulo 3, versículos 14 e 15. Ao contrário deles, vai até o fim, Timóteo. Seja competente. Você começou, termine. Não abandone o teu trabalho. Cumpre cabalmente, totalmente, plenamente, integralmente a missão que Deus te deu. Mas lembre-se, nem sempre teremos por perto aqueles que cumprem o dever no nosso lugar
E é disso que o apóstolo trata a partir do versículo 6, quando diz: quanto a mim, Timóteo, eu que sou o seu mestre, eu que sou o seu líder, eu que estou te instruindo, estou sendo oferecido por libação. Em outras palavras, digo isto porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco, diz o apóstolo Paulo, eu estarei no caminho do céu. Em seguida, Paulo se coloca como exemplo para inspirar o jovem pastor que, por mais árdua que seja a tarefa, a recompensa sempre virá. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou indo embora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas, Timóteo, agora a coroa da justiça me está assegurada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está seguindo um princípio que é norteador no seu ministério. Em 1 Coríntios 11, 1, ele escreve: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ele repete essa exortação em 1 Coríntios capítulo 4, 16 e em Filipenses 3, 17. E o escritor aos Hebreus também usa esse princípio no capítulo 6, versículo 12. A ideia é: devemos imitar a Deus e devemos ser imitadores de Cristo. E uma vez sendo imitadores de Deus, imitadores de Cristo, podemos ser imitados. Por isso Paulo diz: olha, Timóteo, olha para mim. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E agora eu estou indo para a glória com Deus. E é em função dessa palavra que Paulo diz: olhe para mim, Timóteo, olhe para mim. O apóstolo demonstra ao jovem pastor o que também lhe aguarda, se ele der ouvidos, é a glória de Deus. É isso que nos aguarda. Por isso nós não podemos temer o mundo, por isso nós não podemos temer a vida, por isso nós não podemos temer as hostilidades, por isso nós não podemos nos envergonhar, não podemos nos deter, não podemos nos furtar. Precisamos ser corajosos, precisamos ser hábeis, precisamos aprender para comunicar, precisamos ser instruídos para instruir, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que outras pessoas também conheçam o Senhor através da minha vida. Ah, Senhor, eu não fui chamado para evangelista. Mentira! Você foi chamado precisamente para isso, para anunciar as virtudes daquele que retirou, arrancou você das trevas e para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as virtudes dele. Foi para isso, não existe outro motivo. Você não foi chamado para ser membro de uma igreja, para ser de uma elite espiritual, ou para ser qualquer outra coisa, a não ser para pregar o evangelho àquele que está perdido. E Deus vai colocar você, já colocou você no caminho de muitas pessoas que estão precisando ouvir dele. Essas pessoas estão ao seu lado, estão no seu caminho, estão conversando com você, estão se relacionando com você. Não significa dizer que elas são suas amigas. Não significa dizer que são seus irmãos, seus brothers. Não significa dizer que elas gostam de você. Mas significa que elas precisam ouvir de Cristo, através da sua vida, através da minha vida. Queridos irmãos, a mensagem de Paulo a Timóteo é clara. Devemos pregar a palavra com persistência, coragem, especialmente nos tempos da apostasia. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações para lhes mostrar a importância da palavra, a importância do Evangelho. Devemos pregar o Evangelho, porque muitos se afastarão da verdade. E o nosso trabalho é vital para manter a integridade do Evangelho. Nosso trabalho é útil para manter a integridade do Evangelho. Devemos realizar nosso ministério com sobriedade, determinação, seguindo o exemplo de Paulo, certos de que a nossa recompensa nos está guardada na presença do Senhor.
A evangelização, meus irmãos, é um dos pilares fundamentais da igreja cristã. Baseada no mandamento de Jesus, expresso em Mateus 28, versículos 19 a 20, e Marcos 16, 15, a evangelização é a ação de levar a mensagem do evangelho a todas as nações e a todas as pessoas. E este dever é essencial para o crescimento espiritual e numérico da igreja, bem como a realização do propósito divino de reconciliar a humanidade com Deus. E você faz parte desse projeto de Deus no mundo. O valor do evangelho, irmãos, reside na sua capacidade de transformar vidas. Quando a mensagem do evangelho é pregada, ela traz luz à escuridão, esperança ao desespero e cura as feridas. A evangelização, portanto, é um ato de amor. Quem verdadeiramente ama ou quem quer demonstrar amor ou compaixão precisa falar de Deus às pessoas. Onde o cristão compartilha a boa nova da salvação, oferece aos outros a oportunidade de experimentar uma relação pessoal com Deus, algo que provavelmente ela nunca teve. E por fim, irmãos, a evangelização fortalece a igreja. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 9,16, a pregação do evangelho é uma obrigação para os cristãos. E eles devem cumprir esta responsabilidade. E isso promove a unidade e o vigor espiritual dentro da comunidade da fé. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, enfatiza que ao receber o Espírito Santo, os crentes são capacitados para serem testemunhas eficazes de Cristo, começando na sua localidade e se estendendo até os confins da terra. E, em suma, a evangelização é um reflexo dessa obediência a Cristo. E Paulo fala isso aqui no versículo 2 de 2 Timóteo 4. Os cristãos são chamados a pregar a palavra em todas as circunstâncias, demonstrando perseverança e fidelidade ao ensino. E ao compartilhar o evangelho, a igreja cumpre sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo, como Cristo ensinou. Meu querido irmão, eu quero desafiar você nessa noite a cumprir totalmente o que foi designado a você fazer. Por que você é crente? Para que você é crente? Que tipo de cristianismo é esse que não é útil para o Senhor? Que tipo de cristianismo é esse que é um cristianismo onde as pessoas estão voltadas? Eu ouvi uma mensagem do reverendo Hernandes e ele falando, e eu lembrei daqueles passeios que a gente faz, dos churrascos, ele disse assim, a igreja infelizmente está voltada para si mesma. Ela faz churrascos para si mesma, ela faz encontros para si mesma, é comemoração disso, é comemoração daquilo, é festa disso, é festa daquilo, e enquanto isso, muitos estão sem ouvir a palavra de Deus. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos mais preocupados no nosso bem-estar? Se a igreja tem ar-condicionado, se não tem, se tem bons bancos ou se não tem, se está tudo bem aqui dentro ou se não está. E é interessante que toda vez que a igreja estava bem confortável e crescia e se multiplicava e crescia e estava feliz, Deus fazia alguma coisa acontecer e a igreja se espalhava e os crentes eram dispersos. A gente precisa ficar preocupado quando o nosso cristianismo está confortável demais. Está bom demais. Do jeito que está, se melhorar, como é que é aquela negócio? Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga. Está tão bom. Que tipo de cristianismo é esse? Sem paixão por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Eu quero te desafiar a prosseguir